pessoas! Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamires Palma e estou aqui novamente sozinha para indicar um livro que é lançamento, saiu esse ano, O Ar Que Me Falta, do Luís Schwartz. Talvez fale um pouco diferente o sobrenome, mas eu tentei falar do melhor jeito possível. E é um livro que a Companhia das Letras me enviou. Então, desde já agradeço muito pela parceria, tantos anos de parceria já com a Companhia das Letras. E o Luís Schwartz é o editor-chefe e criador, fundador da Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras do nosso país, não é mesmo? E ele foi lançado em fevereiro desse ano e vinha chamando a minha atenção desde as primeiras imagens, coisas que eu vi nas redes sociais da Companhia das Letras, porque ele tem por título O Ar Que Me Falta e o subtítulo dele diz o seguinte: História de uma curta infância e uma longa depressão. E nesse livro, o Luís Schwartz vai narrar parte da sua vida e a luta contra a depressão e o sufocamento que ele viveu de alguma forma desde a infância dele. No site da Companhia das Letras, a gente tem como sinopse do livro o seguinte texto: Luís Schwartz carrega consigo a história de uma família que abandonou tudo para fugir ao terror nazista. O pai húngaro conseguiu escapar sozinho de um trem a caminho do campo de extermínio de Bergen-Belsen, deixando Lajos, seu pai, no vagão que acabou por levá-lo à morte. A mãe, croata, teve de decorar aos 3 anos um novo nome, falso, para embarcar com a família num périplo que os levou primeiro à Itália e depois ao outro lado do Atlântico. Os dois, André e Mirta, se encontraram no Brasil com as lembranças dolorosas do passado trágico a pesarem sobre a nova vida. Filho único, Luís, ainda jovem, entendeu ser responsável por expurgar as culpas que André carregava por não ter podido evitar o fim extremo do próprio pai, o avô do autor, e se via como elo a manter estável o casamento de André e Mirta, união cheia de silêncio, dor e incompatibilidade. Assumir esse papel, porém, será a fonte de angústias que o acompanharão ao longo de toda a sua infância, adolescência e vida adulta. Ao recuperar com franqueza essas memórias, Luís Schwartz constrói um sensível e detalhado relato de como a depressão e os traumas, próprios e de terceiros, podem tirar o fôlego de qualquer um e permanecer latentes em existências por fora marcadas pela aparência do sucesso. Primeiro, esse ponto da existência marcada pelo sucesso. Como eu já disse, a Companhia das Letras eu acho que é uma das maiores editoras do Brasil, se não for a maior. E o Luís Schwartz não é, é um homem, sei lá, na casa dos 60 anos talvez, que construiu tudo isso desde os anos 80, 90, e como editor de uma grande editora, criador dessa grande editora, a gente, enquanto público, olha e imagina, projeta esse papel de sucesso na vida do Luís, E aí aqui nesse livro ele vai narrar um pouco das suas lembranças, da sua interpretação da própria vida, um pouco em função até mesmo acho que da pandemia, porque ele escreveu ao longo do ano passado o livro de 2020, e eu acho que talvez esse primeiro momento, porque agora a gente tá cada um por si, mas no primeiro momento em que houve de fato um isolamento social e tudo mais, eu acho que houve um período de recolhimento também, das pessoas se verem mais fechadas e pensando talvez sobre essas reminiscências do passado. E indo para a parte das coisas que me marcaram lendo o livro, em primeiro lugar tem o fato de que esse foi o primeiro livro que eu li sobre um filho de sobreviventes da Shoah ou do Holocausto, Os judeus não gostam de chamar de Holocausto, eles preferem a palavra Shoah porque ela significa algo como destruição e catástrofe. Então, na visão deles próprios, eles não se deram em morte, em Holocausto, como os animais eram sacrificados a Deus no Antigo Testamento, E sim sofreram uma catástrofe a partir da Alemanha nazista. E com esse livro, com essa discussão que o Luís faz, eu tive esse primeiro vislumbre de como os filhos de quem sobreviveu ao Holocausto, já nascidos, no caso do Luís Schwartz, aqui no Brasil, longe do conflito, longe das lembranças físicas da guerra, são afetados. Existe um outro livro que eu já conheço de nome, embora nunca tenha lido, que é O que os cegos estão sonhando, em que a Lili Jaffe, que é a mulher que sobreviveu a Auschwitz, tem uma parte de um diário, e aí a Noemi Jaffe, que é sua filha, faz análises a respeito disso, e aí a terceira geração, que é a filha da Noemi, eu não lembro o nome agora, a neta da Lili, também reflete sobre a ida delas a Auschwitz em 2009. Então eu conheço esse livro por conta do Projeto Humanos
Ivan Mizanzuki, que teve a primeira temporada, se eu não me engano, foi sobre a vida da Lily Jaffe. E eu achei muito interessante, aqui falando, né, do Ar Que Me Falta, refletir sobre isso, porque traz uma nova cor quando a gente olha para livros de filhos dos sobreviventes sobre esses acontecimentos tão horríveis. Porque sim, eles geram traumas e alteram, né, o que a gente vai ter de vida, o que vai ter de futuro, não só de quem sobreviveu, mas de quem vier como descendência desses sobreviventes também, né? Então eu achei muito interessante. E é muito maluco pensar nisso, visto que a gente acabou de ter novamente um conflito mais intenso, né? Porque o conflito é constante, mas um conflito mais intenso entre Palestina e Israel, no qual a gente tem os palestinos sendo mortos, né, de maneira muito cruel. Então, eu vi um vídeo que ficou famoso na internet de uma menina de 10 anos apontando a casa, assim, e falando, né, que ela é só uma criança, que ela quer ser médica para ajudar o seu povo, mas que ela não sabe mais o que fazer, porque as coisas estão todas destruídas. Então, infelizmente, os palestinos estão vivendo isso, mas se um dia houver paz, haverão outras gerações que vão crescer com esse trauma, né? Então é bem complexa essa discussão sobre traumas e traumas não resolvidos, traumas não trabalhados, né? E isso é bem interessante, a forma como o Luiz trabalha, mostrando a sua vida, sabe? A sua vida ligada a duas famílias, né? Ao pai e à família da mãe de sobreviventes da Shoah e tudo mais. Então, isso me marcou bastante. Além disso, tem a disfuncionalidade da família do Luiz, porque em virtude desses traumas que a gente tem dos pais, dos avós, do lado da mãe dele, né? O Luiz sente e vive desde muito cedo essa disfuncionalidade da família. Tanto o pai quanto a mãe são muito dependentes dele e colocam sobre os ombros dele desde muito criancinha a responsabilidade para que o casamento dê certo, o fato de que eles estão juntos pelo filho. O pai tem uma questão muito intensa de exigir e ficar o tempo todo reforçando pro Luiz que o André, que é o pai, é o melhor amigo do Luiz e o Luiz deve ser o melhor amigo do André. Talvez um pouco tentando reconstruir, atar... Ai, tô muito Dom Casmurro hoje. Mas atar no fim da vida, né? Atar em outro ponto da vida. Os fios destruídos, os fios perdidos quando o pai foi pra Bergen-Belsen e morreu no campo. E ele conseguiu sobreviver. Então eu acho que passa muito isso. E aí, inevitavelmente, o Luiz cresce com esse peso sem saber o que esse peso significa e por que ele existe. Ele vai saber muito mais tarde, já adolescente, que os pais sobreviveram ao Holocausto, ao Shoah. Então ele vai ter pouquíssimas vezes na vida em que o pai expõe esses pontos. Mas agora, adulto, ele consegue conectar. Ah, isso aconteceu, meu pai fazia isso por conta do trauma, por conta da dor. Embora, enquanto criança e adolescente, ter vivido isso deva ter sido muito sufocante. E daí o subtítulo do livro também, né? A confusão mental que a gente presencia no Luiz, e o Luiz adulto olha pro passado já sendo muito mais consciente, né? É sufocante pra mim, é assustador pra mim enquanto leitora. Então eu fico imaginando como isso pesava pra ele enquanto criança, enquanto adulto, enquanto adolescente, enquanto adulto, sabe? E em muitos aspectos eu me identifiquei com ele durante a leitura. Embora, claro, tenha agradecido porque a minha vida não foi tão difícil quanto a dele. O livro pode sim gerar gatilhos em pessoas que ainda estejam lutando contra a depressão, estejam fundo nas crises depressivas. Então fica esse parênteses, né? Não é um livro que eu acho que sirva de leitura para qualquer um, dependendo do momento emocional e psicológico que a pessoa esteja. Mas para mim ele foi uma leitura tão lúcida. Esse livro me serviu de leitura tão lúcida e de respiro, por mais contraditório que isso possa parecer com o título do livro. Porque ao reconhecer vários sentimentos e sensações que o Luiz viveu, eu reconheci sentimentos e sensações que eu vivi e pelos quais eu passei, sobrevivi e venci. Então era interessante. Eu li bem rápido, assim, eu li em uma semana esse livro. Ele tem 199 páginas, então é um livro fácil de ler, assim, mas tinha momentos que eu precisava parar e refletir sobre mim mesma, sabe? Sobre a minha história, a minha trajetória. E eu reconheço que só foi possível ler sem que fosse um peso, porque eu hoje estou bem emocionalmente falando. Mas em outra situação, talvez o livro tivesse sido realmente mais difícil. Um terceiro ponto que me chamou bastante atenção,
E esse livro é um livro sobre traumas, né? Então parece repetitivo o que eu tô falando, mas é realmente assim que a história se organiza. É muito fácil, a partir da história do Luiz e da recuperação, mesmo que parcial, da história do André e da Mirta, perceber como a gente faz os outros sofrerem em virtude dos nossos traumas, mesmo que isso seja de maneira inconsciente ou não intencional. Quando o Luiz começa a namorar a Lilia Moritz, que depois vem a ser Lilia Moritz Schwarz, né, que é também editora da Companhia das Letras, autora, historiadora e antropóloga, ele não consegue de imediato romper com os padrões ruins que ele desenvolveu como mecanismos de defesa ao longo da vida. E isso faz com que o relacionamento deles seja cheio de dificuldades. Então, a Lilia, ela vai rompendo essas dificuldades através do amor que ela sente por ele. Eles se relacionam por volta dos 16, 17 anos e ficam juntos, né? São casados até hoje. Então, existem muitos momentos em que ele conta que ele não se sentia compreendido, mas ele não conseguia expressar isso. E aí, quanto mais incompreendido ele se sentia, mais ele se fechava. E ela teve que aprender a lidar com isso. Então, ela teve que aprender a desmistificar e aí rompendo e quebrando essa casca ao redor do Luiz, né? Então, é muito maluco pensar que os nossos traumas afetam a vida das pessoas ao nosso redor, né? E como, às vezes, claro, a terapia ajuda, não tô negando nada disso, né? Mas, às vezes, vai ter que ser alguém que nos ama muito, que vai falar, não, eu tô aqui, eu tô disposta a ir até o final. Então, é muito bonito. E com muita sorte, às vezes a gente encontra pessoas que nos ajudam a romper esses ciclos. Então, gostei muito também dessa parte, embora veja um pouco espelhada a minha situação, né? Do Luiz com a Lilia e de mim com o Jonathan. E além de tudo isso que eu já falei, por que eu acho que vocês precisam ler essa obra? Primeiro, porque é um relato muito simples e poderoso sobre como é viver com depressão e bipolaridade, porque depois de adulto o autor também é diagnosticado como bipolar. E sobre como, às vezes, é possível ir encontrando as marcas no caminho da nossa vida. Quando a gente olha para trás, a gente vai vendo as pedrinhas e os desvios e tudo mais que nos trouxeram a viver uma depressão eventualmente, né? Já pro fim do livro, o autor está discutindo sobre o processo da terapia psicanalítica que ele fez em momentos diferentes da vida dele. E aí ele diz o seguinte: não sei como estaria se não houvesse passado por esse processo de autoconhecimento, durante o qual muitas vezes mirava o fundo do abismo, e em outras vislumbrava, com mecanismos que encontrava dentro de mim, a redenção. Então, eu achei tão poderosa essa frase de... Eu acho que só uma pessoa que já passou por problemas emocionais consegue entender 100%, sabe? E é muito maluco isso de... Às vezes a gente tá bailando, né, na nossa cabeça, e a gente olha pro fundo do abismo, e ele chama, e ele tá ali, ele nos engole, né? E em outras vezes também com a força que a gente tem dentro de nós, com mecanismos que a gente aprende ao longo da vida, ao longo de terapia, às vezes inclusive medicamentosa, a gente consegue vislumbrar redenção, vislumbrar cura, vislumbrar vales, né? Pradarias ao invés de abismos. Então, eu achei muito bonita e muito forte essa frase. E o livro em si, assim, é uma reflexão muito poderosa sobre o que é viver com depressão, sabe? É uma reflexão simples, o autor não tá fazendo floreios, não tá viajando, é direto o texto, sabe? Mas é um texto que é necessário, eu acho que é um texto que é necessário. E em segundo lugar, tem o fato do que eu já disse antes, de ser uma experiência, para mim, inédita, de leitura de filhos de sobreviventes da Shoah. E foi realmente muito interessante ler a partir desse ponto. O Luiz, ele não dá enfoque nisso, até porque o pai, o André, contou pouco pra ele. De como foi... Por que ele foi preso, por que ele estava sendo... Claro, judeu. Mas quais foram as circunstâncias dele e do Laios terem sido presos, como foi todo o processo até Bergen-Belsen, né? Até essa ida que ele consegue fugir no meio do caminho. Então, não é sobre isso. Mas isso está no livro, isso está na vida do Luiz de maneira intrínseca e pulsante. Então é realmente muito legal, assim. E o autor não tentou dar um ar sensacionalista para valorizar ainda mais a história do pai, mas ele tá, assim, preenchendo lacunas agora de maneira
adulta, madura e consciente que ele buscou desde muito jovem preencher sem saber que estava tentando fazer isso. De dar alegria e completude para o pai, porque era isso que o pai dele precisava, só que ele era uma criança que não tinha como fazê-lo, né? Então, hoje, pensar no ar que o falta, talvez seja o ar do passado. E ele fala até que a depressão que ele sofre ainda é só química do cérebro, e por isso ele toma remédios constantes, mas talvez tenha sido fechar o ciclo, né? Ao escrever esse livro, colocar tudo isso pra fora, de conseguir compreender que ele não era responsável, por mais que tenha sido responsabilizado pela felicidade do pai dele e da mãe também, em certa medida. Então é uma leitura muito impactante, que eu gostei muito. Agradeço novamente a Companhia das Letras por ter me enviado o livro, né? Ele lançou esse ano, já consegui lê-lo e gravar para vocês. Então espero que vocês gostem do programa e que vocês procurem saber e ler esse livro, que é realmente maravilhoso, um livro de um autor brasileiro que merece ser reconhecido. E é isso, gente. Obrigada por quem ouviu até aqui. Compartilhem o programa, indiquem para pessoas que vocês sabem que gostam de ler, ou pessoas que querem melhorar os hábitos de leitura, vai que elas se apaixonam por algum livro a partir aqui do programa. Sigam-nos nas nossas redes sociais, somos @criantaços em todas elas. E eu espero vocês aqui no mês que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!